Boa noite! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que maravilha! Que louvor abençoado foi esse de hoje, hein? Aliás, sempre é, mas hoje Deus derramou uma unção diferenciada. Isso é muito bom. Você está alegre nesta noite? Se você estiver muito alegre, diga glória a Deus! Aleluia! Você que está nessa live, que entrou agora, ou já está nos acompanhando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sabe que você é amada, que você é amado por Deus. Sabe que nós te amamos. Deus nos alcançou primeiro, Ele nos amou primeiro e nos escolheu para amar você. Seja bem-vindo, nós somos Igreja ISS Caminho de Santidade em Fortaleza, tá certo? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 13. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo. Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos aquietamos agora na Tua presença. Já falaste através da leitura de abertura, através dos louvores, através da ministração da oferta. Agora fala, Senhor, continua falando através da ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A história de Jacó nos leva a entender o coração de um homem que, uma vez tendo encontro com Deus, sempre escolherá contar e confiar em sua bênção. A história de Jacó vai nos levar à compreensão, vai nos levar a entender que uma vez um homem ou uma mulher tendo um encontro com Deus, jamais será o mesmo. Jamais será o mesmo e sempre vai escolher em contar e confiar em sua bênção. A convicção da promessa e da presença de Deus é a sua marca. É a marca da sua vida. E este homem e esta mulher sempre será impactado ou impactada e conduzida pelos seus conselhos e alicerçada no que Deus fez, no que Deus está fazendo e no que Deus ainda fará. É tremendo. Quando uma mulher, quando um homem tem um encontro com Deus, e sua vida é transformada, o espírito caído que vivia dentro do homem, dentro da mulher, é recriado. Agora você é um novo homem, você é uma nova mulher. Esses novos servos, essas novas servas, este povo que agora é chamado povo de Deus, sempre escolherá contar e confiar na bênção de Deus. E sempre ouvirá, estará atento
e atenta aos seus conselhos. Por quê? Porque a sua marca, a marca da sua vida, é a promessa e a presença de Deus. Então, sempre seremos impactados com o que Deus já fez, com o que Deus está fazendo e com o que Deus ainda fará. Nada poderá lhe convencer do contrário. Nada fará esse homem ou essa mulher desistir do caminho aplanado pelas mãos de Deus. Você está entendendo? Nada para um homem que nasceu de novo, para uma mulher que nasceu de novo, nada, mas nada convencerá este homem ou esta mulher a desistir do caminho aplanado, preparado por Deus, para que você possa caminhar, para que você possa cumprir o seu propósito diante dele. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu livrarei e você me glorificará. Salmos 50, versículo 14 e 15. Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Essa foi a bênção de Isaque sobre a vida de Jacó. Chegou o tempo, Jacó, de você sair daqui dessa terra, porque você não deve casar com a cananeia. Aí você vai em direção a Padã-Arã, casa de Betuel, pai de sua mãe. Tome uma de suas filhas como esposa. Coisa tremenda, viu? Gênesis capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 4. Quem era Jacó? Um trapaceiro, um espertalhão. E Deus vai moldar o caráter desse homem. Deus irá mudar o nome de Jacó para Israel. O homem que luta com Deus, enquanto que Jacó significa aquele que vence, aquele que suplanta, aquele que é capaz de passar por cima de qualquer um, aquele que é capaz de destruir, de derrubar qualquer um para ser vitorioso. Ele é um suplantador. Mas o que Deus vai fazer na vida deste homem são coisas grandiosas. E o que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher que se rende, que se entrega por completa, que entrega tudo no altar, e a partir deste momento começa a viver única e exclusivamente para o Senhor. É só esperar para ver, é só aguardar pelo tempo da promessa que Deus cumprirá. Por quê? Porque Deus é fiel. Então, a primeira parte dessa mensagem, eu estou intitulando de A Oposição Declarada. Diga comigo, a oposição declarada.
Você pode dizer mais alto? A oposição declarada. Gênesis capítulo 31, versículo 10 a 12. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Somos sabedores que Jacó é o maior enganador retratado nas Sagradas Escrituras. Somos sabedores que Jacó é conhecido, é retratado como o maior dos enganadores nas Sagradas Escrituras. Não existe, não há indícios de um único ato de redenção em sua vida até aquela noite em que Deus lutou com ele e o transformou. Até então, Jacó era um suplantador. Até então, Jacó colecionava suas transgressões diante de Deus. No entanto, foi exatamente esse homem que não encontramos nada de bom em seu currículo existencial, que Deus entra em intervenção na sua história, mudando seu nome esse que se tornaria o nome do povo de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para algo por demais pertinente. Olhamos para a vida de uma pessoa bem próxima nossa, alguém que nós temos orado já incessantemente, clamando a Deus que alcançasse a vida dessa pessoa, ou que essa pessoa se rendesse aos pés de Jesus, e até hoje nada aconteceu. Essa pessoa continua falando o que quer, tendo a reação que quer, vivendo da maneira que quer, e nada acontece. E quem sabe você até já perdeu a esperança. Talvez você já tenha dito: esse aí não tem jeito, esse aí não presta para nada mais não, eu vou desistir de orar, eu vou desistir de clamar a Deus pela vida dele ou pela vida dela. Eu quero dizer para você nesta noite: não desista, não pare de orar, insista, persista. Se faz tempo, continue orando, porque o tempo não é o seu. Se você está cansado ou cansada de orar, peça a Deus para revigorar suas forças, mas não desista, continue orando, continue clamando e intercedendo por essa vida. Eu lembro que no ano 2000, assim que Jesus me resgatou, creio eu que já fazia uns 3 meses, eu fui convidado para dar uma entrevista numa rádio, no horário nobre, 3 horas da tarde. Eu lembro que eu estava testemunhando, e o telefone da rádio começou a tocar. O rapaz atendeu e era um pastor chorando do outro lado da linha, pedindo que o rapaz, que o apresentador daquele programa, colocasse no ar. Só que ele não tinha autorização da direção da rádio para colocar no ar, que naquele horário não podia colocar ninguém no ar. Mas ele recebeu permissão de repente. Ele disse: e aí, olhou para mim, e aí, o que é que eu faço? Eu disse: coloque. Ele colocou. E aquele pastor, ainda soluçando, se conteve e disse: eu quero que você me diga uma coisa. Perguntou para ele:
Quem está aí com você, falando com você, dando essa entrevista, é o Rony Selle. Era aquele que era da banda Alta Tensão. Aí o rapaz abriu o outro canal, o outro microfone para me falar. Eu disse: sim, amado, sou eu. E ele começou, naquele momento, ele começou a glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Ele disse: meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Há anos, muitos anos atrás, eu estava na minha casa e de repente eu estava com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, e estava mudando os canais de televisão, e parei na TV Cultura, e eu olhei para aquele rapaz e meu coração se encheu de misericórdia, e eu disse para Deus: Senhor, a partir de hoje eu me comprometo a orar, a interceder por essa vida, porque eu sei que um dia tu irás alcançar a vida deste homem. E hoje eu estou vendo o cumprimento do meu pedido, o cumprimento da minha oração. Não desista. Não é tempo de desistir, é tempo de perseverar, é tempo de persistir, é tempo de avançar, é tempo de esquecer de tudo que ficou para trás e avançar. Mas avançar sem medo, avançar com convicção, sabendo que Deus é fiel, sabendo que é aquele que te chamou, sabendo que é aquele que te escolheu, sabendo que é aquele que mudou o seu nome, sabendo que é aquele que te ama e te chama pelo nome, não falha. Ele é Deus e Ele sempre será Deus. Aleluia. Mas antes de Deus lutar com Jacó e mudar seu nome, ele teria que acertar as contas com seu passado. Vou repetir. Antes de Deus lutar com Jacó e mudar o seu nome, Jacó precisava acertar as contas com seu passado. Teria que enfrentar a hostilidade dos seus opositores e a indiferença do seu sogro Labão. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39. Somente os que nasceram de novo têm essa convicção. Aqueles que têm os olhos voltados para o autor e consumador da fé, Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas que agora andam segundo o Espírito. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. São aqueles que ouvem a voz de Deus e seguem seu comando. Somente aqueles que nasceram de novo. Esses são semelhantes ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 25. Houve um tempo na vida de Jacó que ele só acumulava dívidas e transgressões. Fazia de tudo para se dar bem. Porém, Jacó não contava com a esperteza do seu sogro Labão. É incrível. Ele fazia tudo. Ele fazia o que queria, o que dava na teia, ele fazia. Ele foi preparando tudo para
se apossar do direito de primogenitura. Ele acumulava dívidas e dívidas, transgressões e transgressões. Só que ele não contava com a esperteza do seu sogro Labão. Primeiro, Jacó é trapaceado. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, e pelo muito que o amava. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Está em Gênesis capítulo 29, versículo 20 e 21. No antigo Oriente Próximo, por costume, o futuro marido dava ao pai da noiva uma quantia substancial em dinheiro, conhecida como dote. Jacó se compromete a trabalhar por 7 anos para pagar o dote pela sua noiva. O que acontece? Na noite do casamento, na noite de núpcias, Labão trouxe Lia e entregou para Jacó. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Gênesis capítulo 29, versículos 25 e 26. Segundo, Jacó reivindica o acordo. Qual era o acordo? Ele trabalhar 7 anos para receber a Raquel como esposa, o direito de casamento. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. O que foi que aconteceu? Quando Jacó vai para a cama, pensando ele que era sua esposa Raquel, e tem relações com ela, de manhã, quando ele acorda, ele se dá por conta que não é Raquel, e sim a Lia. O trapaceiro sendo trapaceado. Isso chama-se o que, igreja? A lei da semeadura. Ele agora estava comendo do próprio veneno. Quando ele chega para Labão e questiona o fato dele ter enganado ele, Labão, vendo que Jacó ficou irado, ele disse: não, faz o seguinte, passa o tempo da festividade, do casamento, e depois eu te dou a Raquel. Aí ele ficou feliz, ele foi se alegrar. Só que quando terminou o tempo da festividade, Labão disse: só que tem o seguinte, querido, você agora vai ter que trabalhar mais 7 anos para ter a Raquel. Meu Deus! Deixa eu perguntar a você nesta noite: quantos anos Jacó trabalhou para ter Raquel? 14 anos. Quantos anos Jacó trabalhou para ter a Lia? Nem 1 ano. É sério. Temos que ter cuidado com as nossas decisões. Temos que saber que tomada de decisão estou fazendo. Porque a gente pensa que, ora, eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, entreguei minha vida ao Senhor, então está tudo bem, Ele vai me entender, eu vou pedir perdão, e depois está tudo bem. Ah não, mano, você vai ter que curtir, você vai ter que colher o que você plantou. Jacó ouviu os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai.
Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Gênesis 31, versículo 1 e 2. A hostilidade que estava vindo sobre Jacó, através de seus cunhados, que andavam falando dele, que ele era um usurpador, que ele tinha tirado do pai deles. Era justa? Eu não sei se era justa. Se era merecida, eu não sei. Mas que era inevitável. Era inevitável. Não se enganem. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você está vendo aí? Não adianta, amados. Não adianta tentar fugir de Deus. A sua palavra nos garante. Se nós subirmos ao céu, lá Ele estará. Se nós descermos ao mais baixo abismo, lá também Ele estará, para nos suster com sua destra fiel. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando o mal e o bem. Se engana aquele que vai agir por conta própria e não vai acontecer nada. Está se enganando, está enganando a si mesmo, porque haverá um preço, Porém, Deus viu a injustiça que Labão estava fazendo com Jacó. Deus lhe revela em sonhos a compensação de sua parte para a vida de Jacó. É incrível. Olha, é algo que eu tenho sempre falado com os discípulos e sempre tenho dito aqui na igreja. Alguém está perseguindo você, alguém está lhe afrontando, alguém está pisando no seu pé. Você chega no seu ambiente de trabalho e você vem com toda a força, você vem com todo o vigor, fazer o seu trabalho com excelência, mas de repente aparece aquele filho de Deus abençoado que vem pisar no seu pé, para que você pare de sorrir e comece a chorar, ou comece a murmurar. Enquanto você está ali, fincado na certeza de quem é você, do testemunho que você tem que dar, de ter a certeza de que algo virá da parte de Deus em seu favor. Amém. Glória a Deus. Você vai parar de sorrir no momento, por um momento, você vai até chorar, você vai achar ruim. Mas se neste momento que pisarem no seu pé, você pisar de volta, você perdeu toda a razão. É incrível. É incrível, é tão sério, amado, que Deus diz: se Ele está trazendo disciplina sobre um justo, é um justo, não é um ímpio, é um justo. E eu, em gloriar, eu achar muito bom, sabe o que acontece? Deus tira a mão de cima dele e coloca em cima de mim. E nós não levamos isso a sério. Mas Jacó estava lá, trabalhando, estava construindo a vida dele. E de repente, Labão começa a persegui-lo. Quase todos os meses, Labão mudava o salário dele. Foi o que aconteceu?
Os olhos de Deus se voltou para Jacó. E o texto diz assim, ó: o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem um rebanho são listrados, salpicados e malhados. Por quê? Porque vejo tudo que Labão está fazendo com você. Você sabe o que é que eu entendo com isso, querido? Minha amada irmã, que temos que ter cuidado de não sermos injustos com as pessoas. Temos que ter cuidado para não fazer justiça com as próprias mãos. Temos que amar os nossos inimigos, orar por aquele que nos persegue. Mas pastor, isso é muito difícil, é complicado, concordo com você, mas temos que cortar na carne, temos que nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos portanto a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu não posso de maneira alguma semear na carne para colher corrupção. Não. Eu quero semear no Espírito para colher vida eterna. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aleluia! Será que Deus não vê o que fazem de errado conosco? Será que Deus não está vendo o que estão fazendo com você? Ou será que Deus não está vendo o que estamos fazendo de errado com os outros? Será que Deus não está vendo o que você está fazendo de errado com o outro? Tá, amado. Deus está vendo sim. Deus está vendo, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Veja que seriedade. Aí me diga uma coisa: porque eu sou justo, eu posso praticar o mal? Não. Se eu sou justo, eu vou praticar a justiça. Eu não posso, de maneira alguma, uma hora estar praticando o mal, outra hora estou praticando a justiça. Não existe dois pensamentos, não existe ânimo dobre que agrade a Deus. Segunda parte dessa mensagem: o anjo de Deus. Gênesis 31, versículo 13 e 14. Eu sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Jacó conversa com Raquel e Lia, suas duas esposas, e lhe explica o que está acontecendo e como o anjo de Deus lhe apareceu em sonhos para encorajá-lo em seu propósito. O anjo que se apresentou para Jacó em sonhos se identifica como o mesmo anjo que se revelou para ele em Betel. Era realmente o próprio Deus em pessoa, o Yahvé. Nesse inteirinho, nesse espaço de tempo, Jacó já possuía riqueza
e propriedades para satisfazê-lo. Aqui é onde eu quero chamar a sua atenção. Em dado momento da nossa caminhada com Deus, ou em determinado momento da nossa vida, não temos condições adequadas, até mesmo para a sobrevivência básica. O que é que acontece? A gente busca incessantemente o Senhor. Essa Bíblia que eu estou segurando é a mesma Bíblia que está nas suas mãos. Na palavra de Deus existem promessas e mais promessas. Mais de 60 mil promessas. Que você será bem-sucedido, que você comerá o melhor desta terra, que aonde você colocar suas mãos, será abençoado, será multiplicado. A terra que você colocar seu pé, será terra santa. E eu sabendo disso, o que é que eu faço? Eu me empenho a buscar a Deus, a conhecê-lo. Só que em dado momento da minha caminhada com Cristo, eu já estou bem, eu já tenho uma certa condição que me satisfaz, eu tenho uma certa riqueza, eu tenho propriedades. Então, o que é que eu faço? Eu relaxo, eu descontinuo. As prioridades que antes permeavam a minha vida não fazem mais parte. Eu agora não tenho mais tanto vigor de estar no culto, no tempo de oração. Há domingo que eu não estou junto com os meus irmãos na Assembleia dos Santos, porque fui para minha casa de campo, porque fui para um casamento, porque fui para o aniversário de criança. Vão se invertendo os valores. Sorrateiramente nós vamos trocando o que há de mais precioso, que são os princípios elementares da minha fé, da minha vida com Cristo, daquilo que eu creio, daquilo que sempre eu busquei. Eu começo a dar lugar às coisas. No entanto, não foi isso que aconteceu com Jacó. Quando Jacó já estava rico, quando Jacó já possuía uma certa riqueza e tinha propriedades, Deus disse para ele: Jacó, agora está na hora de você voltar para a casa do seu pai. Só que nesse retorno, Jacó teria algumas pendências. Existiria algo que só Deus poderia fazer na vida de Jacó, para que ele tivesse êxito. Porque existem coisas em nossas vidas que só Deus pode fazer, amados. Às vezes nós temos algo para resolver e tentam nos ajudar de todas as formas, mas ninguém consegue nos ajudar. Por quê? Porque existem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Só Deus pode fazer na minha vida. Só Deus pode realizar em nossas vidas. E o que é que acontece? Jacó retorna. Já fazia 20 anos. 20 anos já tinham se passado, durante os quais sua mãe já havia morrido. E Jacó presumia que Labão ficasse ainda mais desagradável. Você precisa projetar. Você precisa ter uma agenda espiritual. Você tem sua agenda natural, mas você precisa ter sua agenda espiritual, para que você possa dar passos acertados diante de Deus. Só que deixamos tudo para a última hora, deixamos tudo para o momento da urgência, e no corre-corre da vida, no corre-corre do dia a dia, atropelamos tudo e não conseguimos cumprir nem a metade. Precisamos estar atentos à voz de Deus, para não passarmos despercebidos quanto ao ouvir sua voz e seguir na direção que Ele está apontando. Ouvir, discernir, ter a convicção que é realmente a voz de Deus, compreender o comando e seguir o comando. Jesus respondeu: eu lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo
em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 30. Sabe o que foi que Deus falou comigo através desse texto? Que nós não precisamos nos justificar. Você não precisa se justificar, porque quem vai justificar você são as suas obras, são as obras que você está fazendo. Agora, cabe a você a saber que obras são essas que você está realizando. Como é que eu estou me conduzindo? O que é que eu estou falando? Como tem sido minhas atitudes? Como tem sido minhas reações? Porque Jesus diz que as obras que eu faço me justifica. Então nós precisamos saber, ter convicção, que eu não preciso estar me justificando para as pessoas, mas eu preciso saber, com inteireza de coração, se eu estou realmente realizando a obra que fui chamado para realizar, dentro da minha casa, com meu esposo, com meus filhos, dentro da empresa que eu trabalho, dentro da faculdade, dentro da escola. Será que eu estou realizando as obras que fui chamado para fazer? Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então o que acontece? Quando eu cumpro as ordenanças de Deus, quando eu faço a obra de Deus, eu me torno um com Ele. Quando eu obedeço a sua palavra, eu me torno um com Ele. Quer ver uma coisa? Deixa o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e se tornará uma só carne. Então, quando eu estou fazendo a vontade do meu Deus, o que acontece? Eu estou sendo uma só carne com meu marido. Aí tudo bem. Quando você está seguindo na direção de uma só carne dentro de casa, tudo dá certo. Tudo dá certo. Mas, amado, quando eu estou andando em caminhos diferentes dentro da minha casa, nada dá certo. Está tudo errado. E às vezes você pergunta por que está dando errado. O que está acontecendo? Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, o texto diz que novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-los. Veja como é sério. Não precisamos e não devemos negociar com nada que não seja de Deus. Não precisamos, amados, ter conchavo com coisas que é do diabo. Deus não teve no negócio, estou fora. Se Deus não é o centro, se Ele não é a fonte, não conta comigo, estou fora. Por quê? Porque Ele trocou meu nome, porque Ele me deu uma vida nova, porque Ele me deu uma identidade, porque agora eu não vivo mais, agora é Ele que vive em mim. Por quê? Porque meu nome está escrito no livro da vida. Por quê? Porque eu sou menina dos olhos de Deus. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. Eu tenho um Deus que me ama, um Deus
que me escolheu, que me tirou de um charco de lodo. Então, é a esse Deus que eu entrego, é a esse Deus que eu sirvo, é a esse Deus que eu amo. Não precisamos andar se justificando. As obras que realizamos falam por nós. Aqueles que caminham comigo, que caminham com você, eles dirão quem eu sou. Eles dirão quem você é. Mesmo se eles não quiserem usar com a verdade, Deus irá agir em seu favor, irá envergonhar cada um deles. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó. Por 7 dias de viagem, o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: cuidado, não fale a Jacó, nem bem, nem mal. Gênesis capítulo 31, versículos 22 a 24. Foi o que aconteceu? Labão descobre que Jacó foi embora levando suas filhas e os seus netos. Fica enfurecido, junta seus homens e sai no encalço de Jacó. Quando ele alcançou Jacó nos montes de Gileade e vai pousar à noite, o que é que acontece? Deus aparece para ele em sonhos, dizendo para Labão, o arameu: cuidado, cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. Eita, querido, você sabe quem era Labão? Labão era um idólatra. Labão era um homem que também trapaceava. Era um homem que vivia mentindo e se engrandecendo nas custas dos outros. Mas Deus vai se revelar para esse homem e dizer para ele: você não fale nada que venha a desagradar o meu servo. Então, descansa, aquieta teu coração, porque Deus guarda você. Porque Deus está com você. Não adianta se tentarem fazer o mal a você. Antes que chegue a você, Deus vai se revelar e Deus vai dizer: olha, não fale nem de bem nem de mal da minha serva, do meu servo. Jacó estava fazendo o caminho de volta para casa e precisava de um milagre, de uma intervenção divina, pois conhecia o juramento feito por Esaú, seu irmão, de matá-lo. Jacó sabia que tinha que voltar para casa, mas o temor no coração de Jacó era grande, porque ele sabia o que ele tinha feito. Que Esaú, seu irmão, havia jurado que quando seu pai morresse, ele iria matá-lo. Então Jacó precisava de um milagre. Jacó precisava de uma intervenção divina. Somente Deus poderia impedir uma luta entre Labão e Jacó. E Deus se pôs de sentinela e a luta foi evitada. Conclusão. Veja aí, Gênesis capítulo 32, versículo 24 a 26. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Na solidão daquela noite escura, Jacó encontrou-se lutando com ele. No hebraico, abaque
quer dizer, dar voltas ou lutar, o qual tem alguma ligação com Jaboque. Depois de uma longa luta, o visitante desconhecido exigiu que Jacó o soltasse. Jacó recusou-se a fazê-lo, até que o estranho o abençoasse. O homem pediu a Jacó que declarasse o seu nome, o qual significa suplantador. Então o homem lhe disse: daqui em diante você terá um novo nome com um novo significado. Seu nome será Israel. Aquele que luta com Deus, Deus luta, ou aquele que persevera. Lutaste com Deus e perseveraste. Você prefere lutar com Deus ou lutar contra Deus? É melhor você preferir lutar com Deus. Então por que você reclama do que está acontecendo na sua vida? Por que você, em dado momento, pensa até em desistir? Você precisa perseverar, você precisa continuar, porque é com Deus que você está lutando. Você precisa ter uma convicção que não existe lugar melhor para estar do que na presença de Deus, do que andar com Deus, porque Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então por que você teme? Então por que você em dado momento quer desistir? Não! Você precisa esperar pela compensação de Deus na sua vida. Você acha que o que você está passando é em vão? Não é. Não é. No momento exato, quando Deus olhar para você e ver que você não aguenta mais, que as suas estruturas chegaram ao fim, Ele manda o escape. Ele tira você do fogo e traz você para respirar. Ele vem com a compensação e entrega na sua mão. Por quê? Porque Ele olha para você, entende que você está perseverando, entende que você está sendo fiel a Ele, entende que você, apesar da luta, apesar do desprezo, apesar da vergonha, você continua glorificando o seu nome, você continua fiel a Ele. A partir de agora, Jacó tinha uma certeza no coração dele. Aquele momento trazia a certeza da vitória do relacionamento dele com seu irmão. A partir daquele momento que Deus muda o nome dele, a intervenção de Deus entra, a compensação de Deus chega na vida de Jacó. Jacó tem a certeza que a vitória chegou para o relacionamento dele com seu irmão. Na titânica luta, Jacó percebeu a sua própria fraqueza e a superioridade daquele que o tocou. No momento em que se submeteu, tornou-se um novo homem, que pôde receber as bênçãos divinas e tomar o seu lugar no plano divino. O nome Israel dá a ideia de realeza, poder, soberania entre os homens. Jacó estava destinado a ser governado totalmente por Deus. Em vez de suplantador, agora ele era um príncipe escolhido por Deus. Seu nome Israel agora era chamado de povo de Deus. Por meio da derrota, alcançaram o poder. Dá para se entender? Por meio da derrota, Jacó teve vitória. Você quer perder ou você quer ganhar? Melhor é perder, amados. Porque é perdendo que se ganha. Enquanto você insistir em resistir, não se permitir ser quebrado, não se permitir ser moldado, você vai permanecer na mesma.
Mas se você decidir a partir de hoje a entregar-se, não, Senhor, eu desisto, eu paro de lutar, apenas eu peço que me abençoes. Ele vai fazer coisas tremendas. Ou seja, Ele está fazendo coisa tremenda na sua vida. Ele está fazendo coisas tremendas nessa igreja. Jacó estava destinado a ser totalmente governado por Deus, ao invés de ser suplantador. Por meio da derrota, alcançar o poder. Pelo resto de sua vida, ele ficaria aleijado. Mas a sua manqueira lhe seria como um lembrete, a realeza, a compensação de Deus. E eu quero terminar dizendo uma coisa para você nesta noite. Esquecemos. Às vezes as lutas são tamanhas. Às vezes a espera parece interminável. Que muitas vezes a incerteza quer encontrar guarita no meu coração. Mas eu resisto. Às vezes sou humilhado, sou maltratado, sou traído, sou lançado fora. E minhas forças desaparecem. Eu quero dizer para você nesta noite que é exatamente neste contexto de vida que você se encontra que Deus está entrando com a compensação dele na sua vida. É no momento que você vai dizer: Senhor, não aguento mais. Ele vai dizer: você aguenta, porque eu cheguei, porque eu sou a tua força, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o que sou. Eu, Jesus Cristo, morri por você, paguei um alto preço, derramei meu sangue, morri naquela cruz, ressuscitei ao terceiro dia, e hoje eu estou à destra de Deus Pai, a interceder pela minha igreja, a interceder pela sua vida, porque você é mais do que vencedor, porque você pode tudo naquele que te fortalece. A compensação de Deus está chegando para a tua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite?